O romance Essa Terra, ela está dividida em 4 partes. Essa terra me chama, essa terra me enxota, essa terra me enlouquece e essa terra me ama. Aqui eu também gostaria de chamar a atenção para o personagem que conduz essa narrativa, chamada Totonhin. Embora a obra, a princípio, conte para nós a história do seu irmão, o irmão que deu certo, chamado Nelo. Nelo, certa feita, resolveu ir para a cidade de São Paulo. Ouviu uns homens que apareceu lá na cidade do Junco, falando sobre essa grande metrópole, e aqueles homens bem vestidos, falando de maneira bonita, bem elegantes, fez com que Nelo se encantasse com a vontade de ir embora. Essa terra retrata também esse processo de desenraizamento da nossa cultura. Quando nós estamos no nosso local, criamos as nossas raízes e de repente a gente corta e resolve mudar para uma outra cidade distante. Então Nelo fica ausente de Junco, Totonhin vai nascer e ele sempre ouviu que ele tinha um irmão que morava em São Paulo. Na cabeça de Totonhin, Nelo era aquele irmão que vingou o irmão que deu certo. Nelo, por sinal, vez ou outra, mandava dinheiro para sua mãe, tá? E ela sempre falava desse filho que partiu. O romance Essa Terra começa já com uma cena muito chocante. Porque o que é que nós temos na cena inicial? E aí eu queria mostrar para vocês, tá? A gente tem justamente Totonhin indo visitar este irmão que chegou de São Paulo. Depois de muitos anos, Nelo voltou à cidade de Junco. Era meio-dia, diz Totonhin. E eu sabia que era meio-dia simplesmente porque eu ia pisando em cima da minha própria sombra. E para seu susto, quando ele chega lá, querendo topar com esse irmão que deu certo, ele vai encontrar uma cena que é chocante. Que cena é essa? O suicídio de Nelo. Então ele viu o irmão, com a corda no pescoço pendurado, e ele correu dizendo, deixa disso, Nelo, bati com a mão aberta. Mas aí já era tarde demais. Quando Nelo retorna para a cidade de Junco e ali resolve cometer suicídio. O que foi que houve que deu errado na vida de Nelo? Então, esse será o questionamento inicial de Totonhin. A segunda parte do livro, trabalha conosco essa ideia, principalmente da construção. Se Nelo morreu, vamos agora para a feitura do caixão. A obra começa com esse título, Essa Terra Me Enxota, de colocar para fora. E aí a gente vai entender como e porquê nessas cidades como Junco, cidades que são agrestes, que têm um empedramento de solo, uma nudez de flora, faz com que as pessoas precisam sair para as grandes cidades para tentar sobreviver. Essa terra me enxota. É o pai de Nelo e Totonhin fazendo a feitura do caixão, porque agora a gente vai ter um momento de sepultamento. Então eu peguei aqui para mostrar para vocês, o pai também mostrando como a cidade ali deu tudo errado e por isso que eles um dia abandonaram a fazenda e resolveram todos irem morar na cidade de Feira de Santana. Então essa terra me enxota tem muito a ver com essa questão da saída dessa pequena cidade para ir buscar a vida numa cidade melhor. Para frente cavalo bom, diz o pai. Ha, 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 ele gritava, e pela estradinha estreita, se defendendo dos galhos que avançavam sobre a carroceria, ele dizia, e boi. Então ele foi, mas ele teve que voltar, porque ele teve que fazer agora o caixão do próprio filho. Na obra tem determinados aforismos, que são frases, definições, algumas máximas, que eu acho bacana e quis citar para vocês. Ele diz, a melhor caneta do mundo é o cabo de uma enxada. Deus fez o branco para os brancos, os pretos para os pretos, branco e preto não se assenta. Então essa visão preconceituosa que a gente vai vendo aqui, isso vai vir muito principalmente das cidades grandes, e o Antônio Torres vai fazendo isso com maestria para despertar em nós essas reflexões de como esse preconceito faz parte desses moradores da cidade. A desgraça do mundo é o pecado,
Banco não espera, venceu, está vencido. Aqui tem algo que eu queria chamar a atenção de vocês, porque esse pequeno trabalhador rural, ele depende para se manter dos empréstimos bancários, mas quando vence as promissórias, venceu, está vencido. O banco ele não espera. Como o governo ele não tem projetos políticos, né, econômicos, para dar a esse pequeno agricultor rural maneira de subsidiar uma vida digna no campo. Então a obra também trabalha com essa questão que é interessante. A terceira parte do livro é Essa Terra Me Enlouquece. O que é que nós temos aqui? A mãe de Nelo voltando para acompanhar o filho no velório. E aí é interessante porque ela chega, na verdade, e ela tem problemas, tá, mentais, aqui ela já está no processo de aloucuramento, e quando ela chega, o narrador, que é o Totonho, que não tem uma boa relação com a mãe, ela olhando para Totonho, ela diz, né, você sabe quem eu sou? A mãe dizendo para o filho. E ele diz assim, já que ele não tem uma boa relação com ela, faça essa pergunta não para mim, faça essa pergunta para ele. E aponta para o caixão, onde está Nelo, já que ela tinha uma reverência especial por ele. E a mãe diz, você lembra de mim? Sabe quem eu sou? Ela insiste, né? Aí o narrador, que é o Totonho, ele diz, eu ia dizendo, a senhora é a filha mais velha daquele homem que está pregado na parede, porque havia uma fotografia, né, dos pais dela, e a mãe daquele outro que está ali, estirado, dormindo para sempre no caixão. Essa terceira parte termina com Totonho acompanhando a mãe dela para Lagoinhas, onde ela será novamente internada no sanatório. Tá? Tem uma frase da mãe de Nelo, que é um aforismo, e também não deixa de ser, né, uma anáfora, que é uma repetição de uma sentença sempre no início da frase, mas dá para você ter uma ideia dessa veneração que a mãe tem por Nelo. Ela diz, Nelo, meu filho, me manda dinheiro. Nela, meu filho, seu pai ficou aluado. Nelo, meu filho, se a vida é isso que se apresenta, uma mulher vive apanhando do marido. Nelo, meu filho, tenha compaixão de sua mãe. Nelo, meu filho, tenho 12 filhos e você é o único que prestou. Então, essa reverência para Totonho, ele acompanhou durante esses anos de vida, por isso que essa relação tão difícil com ela. Eu queria chamar a atenção de vocês também, tá, para a quarta parte do livro, que é Essa Terra Me Ama. Percebeu? Essa terra me ama, porque essa terra que me pariu, eu hei de morar até morrer. E Nelo, tá, voltou para morrer justamente na cidade de Junco. Por não querer destino semelhante ao de Nelo, o que Totonho faz na última parte deste livro? Ele resolve ir para São Paulo, ele resolve ir embora. Mas aí tem algo muito interessante, porque quando ele resolve ir embora da terra, ele está repetindo os mesmos passos que Nelo fez. Tá? Então, como é que vai terminar? Eu queria mostrar para vocês, eu acho poético, muito bacana o final desse livro, que é um diálogo de Totonho com o pai. Ele diz, sabe de uma coisa, papai? Eu vou embora. O pai diz, para onde? Ele diz, o dinheiro que receber da prefeitura no fim do mês é para comprar uma passagem. E o pai insistia, para onde? É pouco, mas acho que dá para chegar lá. Mas para onde você vai? Para São Paulo. Faz bem, disse o pai, siga o exemplo. Quer dizer, siga o exemplo de quem? Siga o exemplo daquele que nós agora acabamos de sepultar. Forte, não é? Bom, o que é que eu queria destacar para vocês nesse romance? Esse drama da migração, tá? Muito comum na década de 70 e início dos anos 90, essa migração para a cidade de São Paulo. Então, esse sonho de ir para uma cidade grande e tentar melhorar de vida. Então, a gente brinca muito com isso, né? Que o baiano, ao chegar em São Paulo, tinha essa questão do óculos, a questão do Ray-Ban, do rádio. Então, aprender a falar como os paulistas falavam. Então, São Paulo seduzia. Então, esse é o processo que a gente chama de desenraizamento, tá? E Nelo fez justamente esse processo. Nelo foi, mas a cidade não absorve e você volta. E no retorno, Nelo comete suicídio. Essa narrativa também, se você pegar o livro no todo para ler, você vai ver que o Antônio Torres vai fazendo ela de maneira bem fragmentária. E isso tem, tá, justamente para mostrar
como essas pessoas também são fragilizadas, como elas são quebradas dentro desse próprio meio, pela envergadura da imposição do espaço que é a cidade de Junco. A linguagem é uma linguagem coloquial, de fácil entendimento. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.